Olá pessoal, vamos iniciar então mais uma aula. Hoje a aula de demanda do consumidor. Aí vocês vão se perguntar, né? Demanda do consumidor, mas a gente já não viu lá no início, né? Demanda e oferta. Só que agora a gente vai, digamos assim, analisar de forma um pouquinho mais profunda o que leva à construção da demanda do consumidor. Então, a análise da teoria do consumidor nos leva também a interpretar melhor de como ocorre a demanda do consumidor, digamos assim. Então, a aula de hoje é uma aula que tem muita análise gráfica, né? E com isso a gente vai, digamos assim, usar a teoria do consumidor, ou seja, a gente até aqui viu o processo de escolha do consumidor através da maximização da utilidade. Ele escolhe aqueles bens que ele vai trazer mais satisfação, dado o seu conjunto de escolha, né? E dado a sua restrição orçamentária. Então a gente sabe mais ou menos como age, digamos assim, o consumidor. Ele escolhe aquele bem que lhe traz maior utilidade, né? Dado o que ele pode pagar. Ou seja, e o que ele pode pagar, a gente sintetiza isso através da restrição orçamentária, que depende então da sua renda e do preço dos bens. Que ele vai escolher aquilo que mais traz satisfação em termos de consumo, dado o seu nível de renda e dado o preço dos bens. É isso que a gente fez até agora. Só que isso vai nos trazer, digamos assim, uma ferramenta de análise um pouco mais técnica para entender como as escolhas se dão, claro, mas além disso, podemos classificar os tipos de bens que envolvem essas escolhas. Então é isso a aula de hoje. Vamos lá e vamos construir então a demanda do consumidor de forma mais técnica. Então vamos lá. A demanda está relacionada com várias variáveis: preço, renda e outras variáveis. Então vamos analisar em relação à renda. O preço também vai estar embutido aqui. O que a gente chama de bens normais são aqueles bens na qual, dado x1 e x2, dois conjuntos de bens, e dado a nossa estrutura de escolha do consumidor, que se dá através de um nível de renda, aonde maximizando a sua utilidade, ele escolhe então x1 e x2, que lhe traz maior satisfação. Então maximizando as suas preferências, a sua utilidade. Se o nível de renda aumenta, ele consegue atingir níveis de consumo mais altos e assim maximiza mais a sua utilidade numa curva de preferência mais alta que lhe traz maior satisfação. Ok? Lembrando disso? Então tá aqui. Para bens normais, isso que vai acontecer. Tanto x1 quanto x2, tu tem um aumento do consumo de ambos os bens quando aumenta o nível de renda. E aí, essa é a característica de bens normais. Então tem equilíbrio inicial, você passa para o equilíbrio 1, com aumento de consumo de ambos os bens. Então aqui a gente sintetiza esse efeito. No caso de bens normais, o aumento da renda aumenta a demanda de ambos os bens x1 e x2. Então é assim, pessoal. O que são os bens normais? É aqueles na qual, aumentando a renda do indivíduo, aumenta-se o consumo dos bens. Então, a demanda do bem aumenta conforme aumenta a renda. Isso são bens normais, com comportamento que a gente considera normal. Ok, bacana. Mas nem sempre isso acontece. Então vamos ver quando isso não acontece. Aí existem os bens chamados bens inferiores. O que é isso? Vamos supor que um dos bens é inferior e que o indivíduo consome esse nível de x1 e x2. Se, à medida que a renda aumenta, aumenta o bem x2, contudo, há uma queda do consumo de x1. Ou seja, mesmo a renda aumentando, ele consome menos do bem x1. Se isso acontece, pessoal, aí sim aí se caracteriza como bem inferior. É fácil de saber quando um bem inferior exatamente com esse processo. Né? Se aumentou a renda e caiu o consumo do bem, ele é um bem inferior. Um exemplo disso é carne de segunda.
pessoas consomem carne de segunda, mas à medida que a renda delas aumenta, elas passam a consumir mais carne de primeira e abrir mão da carne de segunda. Então, a renda aumentando, eles consomem menos da carne de segunda. Então, ele é um bem dito bem inferior. Neste caso, o bem X1 é um bem inferior e o bem X2, claro, o bem X2 aumentou, né? Então, ele é um bem normal. Aumentou o consumo dele. À medida que a renda aumenta, a quantidade do bem X1 diminui. E aí isso caracteriza ele como um bem inferior. Bacana? Essa é a ideia. Então veja bem, se aumenta a renda e aumenta o consumo do bem, estamos diante de um bem normal. O aumento da renda aumenta o consumo, que é o que a gente normalmente espera, né, de um bem. Por outro lado, se aumentou a renda de indivíduo e ele passa a consumir menos desse bem, provavelmente ele está substituindo por outros, isso é um bem inferior, né? Que ele passa a consumir bens que ele considera de qualidade melhor. Essa é a ideia. Então vamos ver a curva de renda-consumo. O que é isso? Então está ali o processo de otimização, considerar um ponto inicial. E à medida que a renda aumenta, o indivíduo vai considerar os pontos mais altos das curvas de diferença mais altas para maximizar sua utilidade. Então, cada vez que a renda aumenta, ele consegue atingir pontos de renda mais altos. E existe um único ponto nesse caso aqui, nesse comportamento de bens normais, na qual você pode ver que aumentando a renda de R0, R1, R2, o nível de consumo é cada vez mais alto desses bens. Bom, se isso é verdade, existe um ponto de consumo em cada um, que é o ponto de equilíbrio 0, 1 e 2. E eles, na verdade, são previsíveis, ou seja, sabendo então quais são os pontos possíveis de consumo, todos os outros pontos em cima da curva de reta orçamentária não vão ser consumidos, só esse ponto de encontro com a curva de utilidade mais alta. Então, sabendo disso, podemos traçar uma reta, né, em todos esses pontos, ou seja, todo esse conjunto de escolha ótima, e essa reta é chamada de curva de renda-consumo. Então, a gente sabe que subindo a renda vai ser essa trajetória que vai seguir as escolhas do consumidor. Bacana? E essa reta a gente chama de curva de renda-consumo. Ela é uma reta, mas a gente chama de curva de renda-consumo. Quer dizer, ela pode ser curva dependendo do comportamento, né? No caso aqui é uma reta. Ok. Então, definida como a união de todos os pontos correspondentes à escolha ótima do consumidor a cada nível de renda. Então, a cada nível de renda, podemos identificar qual é a escolha ótima desse consumidor. E nos bens inferiores também. Só que, claro, é um pouco diferente, porque a gente sabe que à medida que a renda aumenta, há uma queda de consumo do bem 1. Por quê? Porque ele é um bem inferior. Então, nesse caso, a união de todos os pontos vai se apresentar através dessa reta aqui, que tem uma inclinação diferente, é uma inclinação negativa, né? Claro, porque você está consumindo cada vez menos do bem 1 à medida que a renda aumenta. E isso aí é um bem inferior. Então, a curva de renda-consumo de um bem inferior tem uma declividade negativa. E ela continua sendo essa ligação de todos os pontos ótimos, né, que o indivíduo vai consumir à medida que a renda aumenta. Nesse caso, reduzindo o consumo do bem X1. Caso um dos bens seja inferior, no caso do bem X1, a curva de renda-consumo terá inclinação negativa, como a gente está vendo aí, né? Legal? Então, essa é a curva de renda-consumo de um bem inferior. Agora, na prática, a gente pode também identificar o que acontece nos bens. Só que na prática, assim, os estudos empíricos demonstram que os bens, eles, em algum momento, em algum um trecho de renda, eles podem ter um comportamento de um bem normal,
ou seja, que o consumo cresce com a renda, só que em alguma medida de um nível de renda tal que eles passam a se comportar como bem inferior, ou seja, ali, depois desse nível, o aumento de renda gera uma queda do consumo do bem. Então, nesse caso, a curva de renda-consumo não é uma reta sempre crescente e nem começa sempre decrescente. Pelo contrário, ela começa crescente e depois se torna decrescente, criando uma barriga mais ou menos assim. Os bens, na prática, apresentam essa configuração. Ou seja, a curva de renda-consumo demonstra que os bens têm uma fase, que é uma fase de bem normal, ou seja, que cresce o seu consumo conforme cresce a renda, mas depois de certo nível de renda ele retrocede, ou seja, depois que a renda aumentar a partir desse nível, aí começa a consumir menos desse bem, ou seja, o bem começa a ter um comportamento de bem inferior. Então, na prática, tu tem esse comportamento da renda-consumo dos bens. Legal? Bacana. Então, vamos lá. Nesse caso, o bem X1 é um bem normal até determinado nível de renda, depois passa a se comportar como bem inferior. Legal? Então, é o X1 que está tendo esse comportamento. Fechou. Então, vamos lá ver agora outra curva, a curva de Angel. A curva de Angel, pessoal, o que é isso, né? Bom, para bens normais, nós temos então todo esse processo aqui que a gente acabou de ver, que representa a curva de renda-consumo, né? Mas agora, se a gente pegar para cada nível de renda, a gente vai ter um nível de demanda, X1, X1', X1, duas linhas. Então a gente pode sintetizar isso numa análise diretamente do bem 1 com o nível de renda. Olha só, aqui está X1 e aqui está o nível de renda. Então, para o nível de renda R0, nós temos a quantidade demandada X1. Para o nível de renda R1, nós temos a quantidade demandada X1'. E para o nível de renda R2, nós temos necessariamente a quantidade demandada X2'. Veja bem, quanto maior a renda, maior o consumo, porque são bens normais, né, como a gente tinha falado antes. Se a gente vincular todos esses pontos que analisam a renda com o nível de demanda, temos então o que é chamada de curva de Angel, que é exatamente a união de todos esses pontos entre o nível de renda e o nível de consumo. Caso sejam bens normais, então a curva de Angel é positivamente inclinada. Legal? E ela relaciona diretamente o nível de renda do indivíduo com o consumo do bem X1. Notem que a curva de renda-consumo que está lá em cima, aquele lilás mais roxo, né? E a curva de Angel, que é esse lilás mais claro, digamos assim, elas têm a mesma direção, ou seja, são crescentes, porque são bens normais, mas não necessariamente têm a mesma declividade. Não necessariamente. Porque o primeiro, a curva de renda-consumo está analisando a relação entre o X1 e X2 e o nível de renda, e a curva de Angel somente a relação de X1 e o nível de renda diretamente. Tá bom? Então precisam ter a mesma declividade. Ok. E no caso de bens inferiores, que a gente tem essa declividade da reta de renda-consumo, também na curva de Angel podemos relacionar todos os pontos de consumo da demanda, né, com os níveis de renda. E tá aí, ligando os pontos, nós temos uma curva de Angel negativamente inclinada. Ou seja, quanto maior o nível de renda, R0 para R1, R2, menor é o consumo do bem 1, do bem X1. Então vai caindo para X1, X1', X1 duas linhas, ou seja, a curva de Angel é negativamente inclinada também. Então, outra vez, né, a direção da curva de Angel aqui nesse caso
é negativamente inclinado. Subiu a renda, cai o consumo. Só que, como eu falei para vocês, não quer dizer que a curva de renda-consumo que está em cima e a curva de renda, apesar de terem a mesma direção, que elas vão ter a mesma inclinação. Uma pode ser mais inclinada, outra menos inclinada. A questão é que ambas tenham o mesmo sentido, né? Se os bens inferiores são inferiores, tanto a curva de renda-consumo quanto a curva de Engel vão ser negativamente inclinadas. Bacana? Mais ou menos bacana? Bora lá, então. Então, subiu renda, aumentou o consumo, bens normais. Subiu renda, caiu o consumo, bens inferiores, curva de Engel negativamente inclinada. Fechou. Agora vamos analisar a demanda e o preço. A gente está vendo a demanda e a renda. Agora que a análise vai ser a demanda diretamente com o preço. Então, o que a gente chama de bem comuns, para diferenciar, para dizer que são bens normais, então, bens normais tem a ver com a renda, né? Mas os bens comuns são aquela na qual, tendo uma queda do preço do bem 1, por exemplo, que é o que a gente vai mostrar aqui, nós temos um aumento do consumo do bem 1. Tá aí. Então, se caiu o preço do bem 1, aumentou seu consumo, o bem 1, então a gente tem que ser um bem normal. Assim, bem normal, para não confundir com aquela questão de aumentar a renda, aumentar o consumo, aqui a gente está falando que vai reduzir o preço e vai aumentar o consumo. Está vinculado ao preço. Vamos chamar de bens comuns esse aqui. Então, legal? Então, a queda do preço de P1 para P1' leva a um aumento do consumo de X1 para X1'. Então, na maioria dos bens, os bens comuns, a queda do preço gera um aumento da demanda do bem. Legal? Então, esse aqui é o mais comum, né, na verdade. Só que se a gente vincular todos os pontos, né, para cada queda de preço. Ok, pessoal, então é isso em relação a bens comuns. E então essa é a ideia, né? Caiu o preço, aumenta o consumo desses bens. Claro que o contrário é verdadeiro, né? Se o preço aumentar, reduz o consumo desses bens. Então é o que a gente já conhece. Contudo, pode não acontecer isso também, né? Pode acontecer o contrário, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas da mesma forma que a gente fez antes, aqui unindo os pontos ótimos de escolha do consumidor, a gente tem aquilo que é chamada de reta de preço-consumo. Nesse caso, as variações de preço vão levar a outros níveis, né, de consumo ótimo. E se a gente traçar uma linha entre todos os pontos de consumo ótimo, dadas essas variações de preço, nós vamos ter então a curva de preço-consumo, ou a reta, né, que é essa reta verde, como vocês podem ver aí. Então essa reta de preço-consumo nada mais é que o caminho das escolhas ótimas que os consumidores vão tomar, dadas as variações de preço, queda ou aumento, né? Legal? Bom, agora vamos falar sobre os bens de Giffen, que é um caso muito particular. Neste caso, pessoal, a gente vai ter o seguinte. Vamos montar aqui a estrutura e vamos supor uma queda do preço P1. Lembrando que P1' é uma queda de preço. Por isso que você tem uma extensão da restrição orçamentária, porque agora com a mesma renda, você pode comprar mais desse bem, ok? Isso a gente viu na aula retrasada. Então tá. Neste caso, pessoal, pode levar a uma queda do bem ou a queda do preço dele, por incrível que pareça. Então a gente tem aqui a queda do preço, temos o ponto de consumo inicial, e aí, com a queda de preço, acaba se reduzindo o consumo do bem X1. Aí o cara se pergunta como é que é possível isso, né? O bem fica mais barato
e as pessoas consomem menos dele, era para se consumir mais, né? Como no caso dos bens comuns. O caso dos bens de Giffen é um caso muito específico, eu preciso mais ou menos montar uma historinha para vocês entenderem como é que ocorre isso. Vamos supor famílias de baixa renda que comem, não tem muita renda, então elas acabam comprando batata na maioria e consumindo na maioria das refeições. Vamos supor que de segunda a sexta se consome batata e no fim de semana, sábado e domingo, aí se consome carne, né? É assim que é possível, digamos assim, dado o nível de renda. Aí vamos supor que há um aumento no preço, da batata, por exemplo. Fica mais cara a batata. Aí o que acontece? Como ela é parte essencial, né, do consumo para a subsistência das pessoas, elas acabam tendo que abrir mão da carne, né, que acaba sendo de certa forma um bem de luxo nesse caso, podemos dizer assim, tendo que abrir mão da carne para poder comprar mais batata para conseguir comer todos os dias. Porque se mantivesse os 2 dias da carne, não ia conseguir completar os 5 dias comendo batata, de segunda a sexta. Então tem que abrir mão de comer carne no sábado para comer batata para poder comer todos os dias. Então o que acontece? Aumentou o preço da batata, se consumiu mais batata. Esses são os bens de Giffen, quando isso acontece. Claro que aqui a gente está falando de uma queda de preço e um aumento e uma queda do consumo. Aí é só você pensar ao contrário, tá? Comendo batata de segunda a sábado e carne no domingo. Só que houve uma queda do preço da batata. Bom, então agora é possível, dado que caiu o preço da batata, há uma poupança em se comprar batata, que é possível abrir mão do sábado que se comprou batata para ir adicionar um dia a mais de carne, dado a queda do preço da batata. Então você vai comer mais carne porque caiu o preço da batata e consome menos batata. Entenderam? Então a queda do preço pode levar à queda do consumo do bem, porque você vai estar pegando parte dessa renda e substituindo por um bem que você considera melhor. Então é mais ou menos essa a ideia. Então veja bem, caiu o preço do bem e assim mesmo caiu a demanda do bem. Então esses são os bens extremamente essenciais, como eu falei para vocês, para famílias de baixa renda. Pode ter queda da demanda com redução de preço. E o contrário é verdadeiro, aumentar o preço, então as pessoas se obrigam a ter que comprar mais desse bem, porque ele é muito essencial, e abrir mão de outros. E para se encaixar ali no total da sua renda. Então são esses bens de Giffen, um bem muito particular, bem de forma muito particular, em que a queda do preço pode levar ao seu aumento de seu consumo. Neste caso, a curva de renda-consumo é negativamente inclinada, no caso dos bens de Giffen. Ok? O que demonstra isso, né, com a queda do preço, a queda do consumo. Legal, pessoal? Então, inclinação negativa, não esqueçam disso, positiva no caso de bens comuns e negativa no caso de bens de Giffen. E agora vamos falar sobre os bens complementares e substitutos. Eles também podem ser avaliados através desse esquema, né, desses gráficos de otimização. Então, os bens complementares, o que são? Vamos lembrar deles. Primeiro é o seguinte, estamos ali no ponto inicial, onde está ocorrendo a otimização, a escolha ótima do consumidor, a um certo nível de preço, P1, e aí tem a queda do preço P1, e veja o que acontece. Aumenta o consumo do P1, tudo bem, é um bem comum, mas aumenta o consumo do bem X2. Não variou o preço do bem X2, variou só o preço do bem X1, reduzindo o preço dele. Mas isso também levou a um aumento do consumo do bem 2. Claro que reduzindo o preço do bem 1, sobrou um pouco mais de renda ao consumidor, na qual ele aumentou seu consumo do bem 1,
mas também aumentou seu consumo do bem 2. Se isso é verdade, pessoal, então são bens complementares, ok? Ou seja, a redução do preço X1 aumenta a quantidade de demanda do bem X2, indicando que os bens são complementares. Essa é a ideia. Então, se há complementariedade, é aquela ideia do café com açúcar, né? Então, veja bem. Imagina que o X1 é o café e o X2 é açúcar. Então, caindo o preço do café, as pessoas vão consumir mais café. Só que também, dado que açúcar é complementar a café, vão consumir mais açúcar. E esse vamos dizer que é o bem X2. Então, mesmo que não tenha eliminado o preço do bem 2, a queda do preço do bem 1 e dado o aumento do consumo dele, eleva também o consumo do bem 2. E isso a gente pode ver no ponto de equilíbrio 1, que aí a satisfação maior do indivíduo, nesse caso, é consumir mais de ambos os bens, mesmo que a queda de preço seja só do bem 1. Então isso ocorre quando os bens são complementares. Legal? Bacana? Então tá aí. Bens substitutos. Bom, substitutos a gente também já teve uma ideia de como é que eles funcionam, né? Temos aqui o ponto de equilíbrio inicial, onde o consumo está se dando em E0, o consumo ótimo. E aí tem-se uma queda novamente do preço do bem 1. Só que agora, diferentemente, isso leva a uma queda do consumo do bem 2. E aí isso, por natureza, caracteriza-se bens substitutos. Então, a queda do preço do bem X1 reduz a quantidade demandada do bem X2. Portanto, esses bens têm uma relação de substituição entre eles. Então, o que acontece? A ideia é que, reduzindo o preço do bem 1, eu vou consumir mais dele, em detrimento do bem 2, ou seja, eu vou até substituir parte do bem 2 para consumir mais do bem 1. Então, são substitutos. Essa é a ideia da substituição. Lembra da margarina e manteiga? Então, está muito mais barato margarina. Em parte, eu consumi mais margarina e abri mão daquilo que eu comprava de manteiga. Está mais barato. Essa é a ideia da substituição. Bacana? Aí, a variação de preço, ou seja, a queda do preço do bem 1, reduz o consumo do bem 2. Está aí a análise gráfica dos bens substitutos. E tudo isso dentro de um processo de otimização do indivíduo. É uma escolha ótima que ele está fazendo essa substituição. Assim como bem complementares, é uma escolha ótima que ele faz aumentando o consumo de ambos, mesmo com a queda do preço de um. Ele se sente melhor tomando café com açúcar, então está consumindo mais açúcar, que não é uma coisa boa, mas vamos supor só que isso, pelo menos para satisfação individual, nesse indivíduo, seja aumentada. E no caso dos bens substitutos, é a mesma coisa. Para ele vale mais a pena, então, comprar menos de um bem e mais do outro, dada a queda do preço desse outro. Bacana? Então, bora lá definir agora o que eu falei no início que a gente ia definir: a demanda do consumidor. Vamos redefinir, na verdade, a demanda do consumidor. Ela vai ser redefinida aqui agora. Então, tá aqui, né, dois gráficos. Primeiro relacionando x2 e x1. E aí a gente tem temos algumas variações de preço aqui, de P1 para P1', P2, P1, duas linhas. Claro que isso aí são quedas de preço, porque está expandindo a renda, né? Olha bem. Então, P1 linha menor e P2 linha menor ainda. São quedas de preço. Então, para cada nível de preço, temos um ponto ótimo. Ou seja, um ponto na qual o indivíduo escolhe um determinado nível de consumo do bem X1. E aí, para cada queda de preço, claro, é maior o nível de consumo do bem X1. Então, são aqueles bens mais comuns que a gente viu.
Se a gente fazer aqui uma reta entre todos esses pontos ótimos, a gente tem a curva de preço-consumo. Até aí nenhuma novidade, ok? Isso aí foi o que a gente viu. Mas então, o que está acontecendo além disso? Vamos lá. Então, através da teoria da escolha do consumidor, é possível associar a quantidade ótima de consumo do bem a um determinado nível de preço do mesmo. Porque vejam que todos esses pontos estão sendo escolhas ótimas, são a melhor escolha possível que o consumidor poderia ter, dado esse nível de preço, ele define esse nível de quantidade. Legal? Então vamos passar exatamente essas informações. A gente já sabe então que isso é um processo de escolha ótimo, dado aos níveis de curva de utilidade, dado o nível da sua reta orçamentária, ele faz suas escolhas. Passando isso lá para o outro gráfico, onde tem diretamente a relação do preço do bem x1 com a sua quantidade, temos um P1 linha e P2 linha, né, um preço cada vez menor, como a gente viu, por uma quantidade cada vez maior, x1 linha, x1 duas linhas. Decidido lá em cima através de uma escolha ótima. Cada um desses pontos está aqui, ó. E se a gente vincular todos esses pontos, nós também temos uma reta. E esta é a reta de demanda, pessoal. É a própria curva de demanda do consumidor, não é? Então, quanto maior o preço, menor seu consumo. Quanto menor o preço, maior seu consumo. E o que tem de diferente aí? Chegamos de novo na demanda por outro ângulo, somente isso. Mais do que isso. Esse outro ângulo é muito mais técnico que uma definição de sobe e cai preço, sobe e cai quantidade, como a definição inicial. Por quê? Por conta disso. Portanto, a relação do consumo que maximiza a escolha do consumidor com o preço máximo que ele está disposto a pagar por esta quantidade ótima é sintetizado pela curva de demanda do consumidor. Ou seja, a curva de demanda do consumidor nada mais é que um processo de escolha ótima do consumidor. Então, P1, que está vinculado a X1, ali na curva de demanda, está vinculado também com todo o seu processo de escolha, que vai desde o nível de sua renda, em relação ao preço dos outros bens, em relação a quanta satisfação ele tem com esse bem. Então, vai ser dentro da sua escolha ótima que ele acaba demandando X1. Então, a curva de demanda, definida por esse ângulo, é muito mais técnica, porque leva em consideração todas essas variáveis ao mesmo tempo. A utilidade do bem, se os bens têm substitutos e complementares, se o nível de renda do indivíduo está maior, está menor, se ele pode comprar, e os preços do próprio bem, que é, no final, a relação de demanda. Então, tudo isso junto é, na verdade, sintetizado pela curva de demanda do consumidor. Ok? Tá aí então, né? Agora a gente chegou numa forma mais técnica de definir a demanda. A demanda não era. No início, quando vocês viram lá em Introdução à Economia, talvez a demanda fosse algo simplificado. Não, sobe o preço, cai a quantidade. Cai preço, aumenta a quantidade. Foi uma forma de você fixar esse conhecimento, mas para chegar aqui você vê que tem muito mais por trás. Como a gente viu no início do semestre, tem a relação preço, relação quantidade, substitutos, número de consumidores. Tudo isso realmente está influenciando a tomada de decisão, mas principalmente o processo de otimização e de escolha que todos os indivíduos fazem a todo momento e muitas vezes sem perceber, né? Ok? No dia a dia. Então é isso, pessoal, basicamente em relação a essa questão da análise, né, gráfica dos processos de escolha ótima, nos dá então uma luz muito melhor de como é que isso ocorre, né, essas escolhas no dia a dia, ou seja, como é que o processo de demanda no final realmente se concretiza. Ok? Mas não vão embora ainda que a gente tem os nossos vídeos. Cadê? Ah, tá, tinha esses efeitos ainda que são essenciais, né? Tá aqui. Então tem 2 vídeos hoje, só que são 2 vídeos curtos, né? Que estão
tem a ver com o mesmo, digamos assim, tema, que é a questão do preço e conhecimento. Então, o que é isso aqui, né? O legal desses vídeos aqui é que a gente está falando de demanda, de preço relacionado à tomada de decisão, e os austríacos, né, os economistas austríacos vão um pouco mais longe ainda. Eles dizem que nos preços dos bens tem um conhecimento implícito que nós nem precisamos saber de tudo o que acontece no mercado daqueles bens, mas que quando chega o preço do bem para nós, na mercadoria, todo esse conhecimento não foi necessário a gente saber, mas está ali, presente no preço da mercadoria. Então é isso que é interessante, né, essa análise aí do Hayek. E tem dois exemplos aí, são dois vídeos pequenos, dois exemplos, então um dos dois deve ficar claro para vocês, ou até nos dois, ou até nisso que eu falei para vocês agora, ok? Então assistam aí, e com isso a gente finaliza a aula, né? Não esqueçam de fazer uma resenha sobre esse vídeo também, ok? Bora lá. Every day as a consumer, you interact with and perform minor miracles, and yet you probably don't recognize them as such. If you think about them at all, you might consider them as nuisances or as obstacles. But while they're largely unappreciated, these small things actually make our modern lives possible. What am I talking about? Prices. The prices we pay every day for goods and services. You might think they're just the unfortunate cost of getting something you want, but they're much more than that. When you learn about the vast amounts of information contained within every price, each one becomes a marvel, a wonder that helps coordinate the billions of choices of multitudes of people into a productive and dynamic economy. Let me explain. Think about, say, ketchup. The primary ingredient in that delicious red sauce is, of course, tomatoes. Now suppose that there's a terrible drought in California. This year's tomato harvest drops substantially. The demand's still there. People still want ketchup as much as they did before for their hamburgers and fries, but the supply has shriveled. So farmers start to charge higher prices for their tomatoes. That means ketchup makers have to pay more for tomatoes, so they charge grocery stores more for their product. And so in turn, grocery stores charge higher prices for ketchup to consumers. The important point here is just how customers respond. A few of them won't care much about the higher price, and they'll continue to buy as many bottles of ketchup as before. But most consumers will care. They'll switch to mayonnaise or to mustard, or just go without condiments altogether. And that's actually a good outcome given the drought. There simply aren't as many tomatoes to go around as before. People as a group need to eat fewer tomatoes. And this uptick in the price of ketchup leads some people, those who care the least about the particular condiment, to use less of it. And that means total consumption of tomatoes shrinks. From a bird's eye view, it might look as though this chain of events is consciously coordinated, that the farmer, manufacturer, grocery store, and customers are all working together according to some plan or to some directive to adjust to the fact that the drought destroyed a lot of tomatoes. But of course, we know they aren't. There's no Bureau of Condiments ordering people to hold the ketchup. The information about the need to cut back on tomato consumption was communicated organically through prices. Or as the great economist Friedrich Hayek put it, the ketchup's price is, quote, a kind of machinery for registering change, unquote. Now multiply this chain of events by trillions. That's the world economy. There are billions of buyers and suppliers adjusting in real time, every hour of every day, to shortages and surpluses. And they're elaborately coordinating their behavior with each other and adjusting to on-the-ground developments. And they don't even realize that they're part of this great global chain of cooperation. All of this coordination and adjustment is thanks to prices. All those different bits of information conveyed in that one little number. Think about that next time you go to the grocery store. In this video, we explore one of Hayek's best-known ideas and perhaps his most profound insight, the role of prices in conveying information. All economists understand that people make decisions based on the costs they face and the benefits they expect to receive. In most cases, the key cost of a decision is the price the person faces to purchase a good or service. This idea is complex, so let's simplify it with an example. This is Sarah. Sarah loves coffee and prefers Colombian coffee, which she buys from her local grocery store.
the local store usually sells her favorite coffee to her for $10. Sarah doesn't know any of the details or costs of how the coffee beans are grown, the irrigation at the coffee farm, how the beans are roasted, or how the coffee is transported to her store. All she knows is that her favorite Colombian coffee costs $10 and that it's worth it to her given the enjoyment she gets from drinking Colombian coffee. But what happens if bad weather in Colombia severely damages the coffee crop there? Bad weather and crop damage mean fewer coffee beans from Colombia, and that results in the price of Colombian coffee going up. So when Sarah next goes to her local grocery store, she finds that the price of her favorite Colombian coffee is now $20. Sarah doesn't know why the price went up, nor does she need to know why. The increased price sends her a signal that prompts her to make an informed decision. She can pay $20 for her favorite Colombian coffee, but the higher price for Colombian coffee means that she'll have to give up more of something else to buy that coffee. In fact, Sarah is likely to voluntarily choose to buy another type of coffee, one perhaps even at a lower price than her normal Colombian coffee, say Indonesian coffee, which costs $9. So even though Sarah doesn't have any of the information about why the price of Colombian coffee changed, she makes the same decision, based purely on the change in price that she observes in her grocery store, that she would have made had she known that a weather disaster in Colombia destroyed much of that country's coffee crop. What Hayek explained and clarified is that people make decisions as if they have incredible amounts of information about why the price of a good or service is what it is, when in fact they have little or no information about why the price is what it is. They simply know what the price is, and that is sufficient to prompt each of us to act as if we know vast quantities of facts about economic reality that we can't possibly really know. To learn more and download Essential Hayek for free, visit www.essentialhayek.org. Ok, pessoal. Então é isso aí. Até a próxima aula. Abraço a todos.